porque quem confia ao Senhor, as suas necessidades, as suas dores, as suas lutas, as suas aflições, Ele não é decepcionado. Deus, Ele é fiel para fazer muito mais além de tudo que pedimos, pensamos e imaginamos. Então somente vamos confiar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como já foi dito, tudo tem um tempo determinado, e é esse tempo muitas vezes que vai minando a fé de alguém. Porque alguém diz, está demorando, aconteceu com um irmão, com a outra irmã, aconteceu com um ou com o outro, mas comigo nunca acontece. Parece que nunca chega para mim, mas vai chegar, tá? Fica tranquilo, porque Deus é fiel. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acharam? 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo de número 1. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém. Pai Santo e querido, aqui está a tua palavra. Revela, Senhor, ao nosso coração, para todos que aqui estão nesta noite. Revela a tua palavra. Fala, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz, porque tu és a pessoa mais importante neste lugar. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode tomar o seu assento. Agradecemos a Deus por mais um domingo, por mais uma oportunidade que Deus nos dá, mais uma manhã que tivemos ali na congregação de ensino da palavra do Senhor, né? Aqui é as terças-feiras, e nós estivemos ali no primeiro dia da semana também aprendendo a santa palavra do Senhor. E agora voltamos a adorar a Deus nessa noite aqui junto com os irmãos na meia praia, e é uma alegria para mim estar aqui, né? Nós não podemos fazer acepção de lugares, mas eu tenho uma alegria maior de estar no meio do povo mais simples, mais humilde, né? Isso alegra o meu coração. Eu tenho mais liberdade, eu tenho mais tranquilidade, né? Jesus, ele, quando estava aqui na terra, ele também não estava entre os holofotes, não estava nos lugares mais renomados, mas ele procurava estar no meio do povo mais simples, mais humilde, e isso é uma alegria para nós, né? Em ver os irmãos e ser edificado através de um testemunho, de um louvor, e poder estar aqui junto com a Igreja de Cristo. O texto, irmãos, que nós fizemos menção, que eu fiz menção da palavra, revela algo que muitas vezes é desprezado nos nossos dias, porque hoje todo mundo é crente, né? Hoje tem o grupo de selecionado de evangélicos no Brasil, é um grupo muito grande, muito extenso, né? De repente você encontra alguém, você nem sabe que a pessoa é, e de repente ele, não, mas eu já sou crente, eu já sirvo ao Senhor e tal, e você fica assim meio confuso, porque às vezes você não vê um testemunho, você não vê uma manifestação visível, já sem palavras, de alguém que serve a Deus ou que não serve. Porque antigamente, irmãos, isso era visto sem palavras, porque o Evangelho, ele não é só a pregação, o Evangelho é o testemunho, né? É o exemplo. Muitas vezes o nosso testemunho fala mais alto do que as nossas mensagens, porque muitas vezes pregamos uma coisa e corremos o risco de alguém olhar para nós e falar: você não vive aquilo que você pregou. E aí está o desafio para nós,
porque precisamos ser compatível com a mensagem que pregamos. E isso é algo que traz para nós uma responsabilidade e traz para nós também um compromisso muito sério. E Jesus deixou isso bem claro, que para servir a Ele precisa ter uma grande responsabilidade. Não é como hoje, nos dias que vivemos, que para servir a Deus se serve do jeito que a pessoa quer servir, né? Eu aceitei a Cristo e eu faço como eu quero, como eu me sinto melhor, como eu acho melhor. E o Evangelho não é assim. O Evangelho é que nos molda, não é nós que nos moldamos de acordo com aquilo que nós queremos, de acordo com aquilo que nós aceitamos e aquilo que nós não aceitamos do que está escrito. Mas nós devemos aceitar o Evangelho como ele é. E muitas vezes o Evangelho ele se torna um cálice amargo para nós. É bênção, né? Porque ninguém poderá nos dar o perdão se não for através de Cristo. Há muitas pessoas que hoje vão correndo de um lado para o outro, mas eles estão buscando uma satisfação para a sua própria vida. É uma bênção material, é uma cura divina, é um benefício para as coisas dessa terra, e se esquece que a maior bênção é o perdão dos nossos pecados. Amém. A maior bênção é o Senhor ter aberto uma porta para nos dar a vida eterna. Amém. Uma certa feita eu estava trabalhando e uma cliente minha me indagou, né, sobre o meu porte, né? E ela disse assim: por que você anda assim? Por que você não usa uma bermuda? Está tão quente, né? Tira tua camisa e fica mais à vontade. O calor está imenso aqui. E eu disse: não, eu sirvo ao Senhor, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu tenho que me preservar. Isso não vai fazer nenhuma diferença. E ela disse assim: mas que vantagem tem em ser crente então? Né? Se é para andar sofrendo desse jeito, tendo que pagar esse preço de muitas vezes ter que se guardar de certas coisas para a satisfação da carne. E eu disse assim: a vida eterna. Aleluia. Uma resposta simples, mas profunda. Ela não entendeu, porque o povo hoje ele quer ganhar alguma coisa, ele quer tomar uma decisão, mas se ele receber alguma coisa, na hora em troca. E muitas vezes o Evangelho ele não traz algo, vamos dizer assim, de imediato no tocante a uma recompensa. Ele traz para aquele que aceita de coração uma paz que o mundo não pode dar. Traz um refrigério na alma, traz a paz com Deus. Aleluia. Traz um benefício de algo que você sabe que Deus, sendo fiel, irá cumprir um dia. E esse dia para nós, hoje que nós estamos aqui nesse ano de 2022, está mais próximo do que nós podemos imaginar. É verdade, Deus. É verdade que o Senhor ele cuida de nós. Ouvimos testemunhos aqui nessa noite que o Senhor cuida. Não é que nós vamos andar sem ter as nossas necessidades supridas. Deus supre as nossas necessidades. Mas como diz a palavra, primeiro nós devemos estar preparados para o nosso encontro com o Senhor. E enquanto estamos aqui, o Senhor vai cuidar de nós e jamais Ele vai nos desamparar. Jamais Ele não vai nos deixar de lado. Por isso que nós precisamos atentar com diligência a palavra de Deus, né? A Bíblia diz assim, o Senhor falando a Israel: o meu povo foi levado cativo porque lhe faltou conhecimento. Nós muitas vezes erramos por falta de conhecimento. Só que esse conhecimento não está vinculado à letra apenas. Porque tem muitas pessoas que fazem curso de teologia, tem teologia hoje para tudo quanto é gosto. Só que a questão do conhecimento é aquele que é dado, revelado pelo Espírito Santo ao meu coração e ao meu coração. Na época que Jesus estava aqui na terra, ele perguntou: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? E eles estavam com Jesus, eram discípulos do Senhor, andavam, ouviam a pregação de Jesus, recebiam milagres, mas eles disseram: é Elias? É Jeremias? É um dos profetas? Jesus viu que eles estavam ali, mas parece que não conheciam Jesus de uma forma correta.
E ele pergunta então para os discípulos: e vocês que estão mais perto de mim, que estão aqui numa comunhão mais íntima, né? Que quando, né, vou parafrasear, quando vocês têm alguma dúvida, vocês já vêm e perguntam para mim. Vocês que são meus discípulos mais chegados, que têm mais intimidade comigo, o que vocês dizem que eu sou? E aí veio o Espírito Santo e revela para Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está nos céus. E eu te digo que sobre essa pedra, tu és Pedro, uma pedrinha pequena, mas sobre essa rocha, sobre essa pedra, essa palavra que você acabou de dizer, revelada pelo Espírito Santo, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós vimos que o tempo passou, mas a igreja ainda está de pé. Glória a Deus. O tempo tem passado, mas a igreja de Cristo, Glória a Deus, que vive essa palavra, ela não tem deixado os princípios que foram deixados para nós através dos santos apóstolos do Senhor Jesus. Pedro escreveu dizendo assim: o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Porque se permanecer em vós o que desde o princípio vocês ouviram, vocês vão permanecer no Pai e no Filho. E qual é a promessa? Essa é a promessa que Ele vos fez, a vida eterna. E Pedro continua dizendo assim: isso vos escrevo acerca dos que vos enganam. Irmãos, o apóstolo Paulo, nós estamos num estudo bíblico que fala justamente de um apóstolo maduro, que já conhecia Deus, que já tinha experiências com Deus, e agora ele falando ao seu filho na fé, Timóteo, um pastor que era novo, era um jovem ainda, e que tinha amor pela palavra. Desde a sua meninice, ele já era instruído na verdade. E agora Paulo, sabendo que ele não era insubstituível, sabendo que ele um dia ia se findar aqui na terra, o seu ministério, a sua carreira, a sua vida, porque somos homens, somos falhos, somos pó, e um dia vamos voltar ao pó. Ele passa isso adiante para aqueles que estavam diante dele, Tito, Timóteo, entre outros. E aqui no caso da leitura, vimos o apóstolo Paulo incentivando Timóteo a permanecer na verdade. Porque não adianta ser crente se não for para viver a verdade. é verdade, Deus. Crente até o diabo é e treme. É verdade, Deus. Não adianta ser obreiro e não ser um bom obreiro. Não adianta ter um título de pastor e não cumprir o seu ministério de pastor. Veja que não basta ter o chamado. O chamado é uma credencial, é uma unção que alguém recebe. Alguém pode até ter sido chamado pelo próprio Deus, como Saul foi, e foi escolhido por quem? Por Deus. Deus apontou: este é o escolhido. O Senhor deu sinal a Samuel, e Saul se tornou rei. Só que Saul, ele não cumpriu o seu ministério de rei, ele não obedeceu a palavra, ele acabou negligenciando aquilo que Deus tinha dito. O Senhor deu algumas orientações: você deve fazer isso, você vai para a guerra, você mata o rei Agag, destrói tudo, porque tudo que tem lá é anátema, é maldito, não pegue nada do despojo. E Saul, na sua visão humana, terrena e carnal, na sua própria sabedoria, ele foi lá e trouxe o rei Agag vivo, porque ficou com pena dele. Percebam, os irmãos, que às vezes aqueles que anunciam o evangelho distorcido, eles têm até uma expressão de piedade, uma expressão de gente boazinha, de quem ama as pessoas, de quem faz as coisas corretas. Porque o Saul, ele dizia assim: tadinho do rei Agag, né? Nós devemos amar, e o Senhor, ele vai poupar o rei Agag, sendo que o Senhor tinha dito: não poupa. E ele olhou para os gados e disse assim: que gados bonitos. Ainda usou uma expressão assim: é para oferecer para o Senhor. Estão entendendo? Ainda querendo usar uma expressão: é para Deus. Ou seja, essas palavras sutis, essas sutilezas de palavras enganam as pessoas. Porque a ordem do Senhor, ela é bem clara
todas as palavras de Jesus ele dizia: na verdade eu te digo. Ou seja, ele falava a verdade e deixava tudo bem claro para que não houvesse dúvida. É verdade. Ele mesmo disse: olha, a responsabilidade de servir a mim deve ser muito bem pensada. Por quê? Porque é como alguém que vai construir uma casa, ele vai fazer um estudo para ver se ele vai conseguir terminar, se ele vai ter condições. Ou um rei que vai para uma guerra com 20 mil homens, né, que está diante dele, como aqueles que vêm contra ele, e ele só tem 10 mil soldados. Ele vai analisar para ver se ele vai conseguir vencer, porque senão ele vai fazer um acordo, ele vai ter que pensar muito bem o que vai fazer para não sair derrotado e para não sair envergonhado. Então a responsabilidade de servirmos ao Senhor é algo muito sério, não é brincadeira. Tem muita brincadeira por aí no Evangelho, tem muita meninice, tem muita gente aí fazendo do Evangelho um parque de diversão, é pastor brincalhão, sabe? É gente que não tem temor a Deus e fazem do Evangelho uma verdadeira babel, uma verdadeira bagunça, sendo que os anjos de Deus, os serafins, diante do trono do Senhor, eles chegavam diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e diziam assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Glória a Deus. E com duas asas eles cobriam os rostos, com duas asas eles cobriam o corpo, e com duas asas eles voavam de temor que eles tinham diante da santidade de Deus. E a palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. É verdade, Deus. E Paulo escreve à igreja de Tessalônica dizendo que quem despreza a mensagem de santificação, ele não está desprezando os homens, mas está desprezando Deus. O que é santificação? É viver uma vida separada, não há mistura. O Senhor reclamou com Israel, porque Israel, eles queriam servir a Deus, eles queriam servir ao mundo ao mesmo tempo. E ele chegou a usar uma expressão em Oséias, dizendo assim: Israel é como um bolo que foi cozido só de um lado, do outro lado ficou cru. E não pode ser assim, nós temos que ser crente por completo. É corpo, é alma, é espírito. Mas o Senhor quer o corpo também. Quer a alma, quer o espírito, quer o espírito. Por isso que tem que se pensar muito bem na decisão de servir a Deus, porque deve ser feita de todo o coração. Glória a Deus. Se realmente nós queremos agradar a Deus, nós devemos estar dispostos a viver uma vida de renúncia, carregar a nossa cruz e servirmos ao Senhor. O que nos falta é conhecimento, porque hoje se despreza o conhecimento para inventar coisas que não existem, coisas sobrenaturais, entre aspas, para chamar a atenção, porque isso dá mais ibope, isso chama mais atenção, isso chama a atenção do povo. E nós não precisamos mais do que a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo para Deus falar o que realmente precisamos ouvir para a nossa salvação, porque senão nós vamos ter decepções naquele dia. Olha só, o Paulo fala a Timóteo: conjuro-te que diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, ou seja, aqueles que já morreram, que hoje nós temos como que partiram, e aqueles que estão vivos hoje, o Senhor vai julgá-los. Não sou eu que vou julgar, porque às vezes as pessoas distorcem a palavra para dizer assim: o pastor está me julgando, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Não, eu não julgo, é a palavra que julga. Jesus disse assim: olha, aquele que não der ouvido à palavra que eu tenho pregado, eu não julgo, mas a palavra o há de julgar naquele dia, porque ninguém vai ser ignorante para dizer assim: eu não sabia. Sabia sim. A palavra vai ser apresentada e a palavra vai ser o juiz, e o Senhor vai vir para julgar, e a palavra ela deve ser pregada, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ela precisa ser anunciada, precisa,
Mas vai ter muita gente que não vai aceitar, não importa. Porque a palavra foi uma oportunidade que alguém teve para adquirir a vida eterna. Ela jamais voltará vazia. É verdade, Ela Deus. fará aquilo pela qual ela foi enviada. Glória a Deus. Seja para a vida eterna, seja para a vergonha eterna. Eita glória. Então há uma necessidade que essa palavra seja anunciada. Eita Deus. Essa verdade seja dita. Oh, glória. É uma verdade que às vezes não vai trazer um tapinha nas costas do pregador, não vai trazer aplauso, não vai trazer holofote, não vai alguém colocar o dito num pedestal. Muitas vezes vai ser rejeitado, vai ser criticado, vai ser desprezado, vai ser caluniado, né? Jesus mesmo disse que até vão chamar, se chamaram ele de Beelzebul, que não farão aqueles que são os seus escolhidos? Meu Deus. João Batista teve a sua cabeça cortada, a maioria dos apóstolos, todos eles foram martirizados porque falaram a verdade. Tem muita gente que quer ser pastor, que quer ser obreiro, que quer ser presbítero, que quer ser ungido. Irmão, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. É verdade, Deus. Eita glória. Não basta ter uma unção e um título ou uma credencial, tem que cumprir o seu ministério com fidelidade e dignidade, porque senão o Senhor vai requerer dele naquele dia. Saul era escolhido por Deus, era, mas ele não fez o seu papel, ele desobedeceu a palavra. E o Senhor disse: tem o Senhor prazer em sacrifício? O Senhor prefere obedecer? O Senhor requer obediência? O Senhor prefere que se obedeça do que se sacrifique? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Então há uma necessidade de obediência à sua palavra. Glória a E há Deus. uma necessidade de nós sejamos testemunhas desses últimos dias. Sim, meu Deus. É difícil? É difícil. É difícil um pastor dar um conselho para alguém que você sabe que não vai ser fácil e talvez a pessoa não vai aceitar? É difícil. Jesus pensa que ele foi fácil para ele dizer aquelas palavras para aqueles discípulos quando ele disse assim: olha, é necessário vocês beber da minha carne, vocês beber do meu sangue e comer a minha carne. E aquela multidão de discípulos, não era a pessoa lá que não conhecia não, multidão de discípulos que diziam assim: duro é esse discurso, quem vai suportar? Não dá para nós suportar essa mensagem. Foram embora. Jesus, sabe o que ele falou? Olhou para aqueles que ficaram, os 12, só 12, e ele disse: vocês querem ir também? Pode ir, mas eu não posso mudar a mensagem. É essa. Eita glória a Deus. Aí, novamente, o nosso irmão Pedro: para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da Aleluia. vida eterna? Oh glória. Enquanto Jesus curava, enquanto Jesus dava o pão, enquanto Jesus fazia o que eles queriam, opa, nós vamos servir o Senhor. Mas quando Jesus falou de um pacto, de uma aliança, de um compromisso real, ele falou de uma aliança no meu sangue, aí a coisa ficou Oh glória. pesada, Eita glória. ficou difícil, É, Senhor. mas ainda ficou um remanescente ali. Eita maravilhoso Deus. E poucos são os escolhidos. Glória, O Senhor quer glória, glória. que nós nos manifestamos como escolhidos de Deus. Eita glória. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo. Salmo 101, verso 6. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Os olhos do Senhor estão observando a mim e a você. É. Sabe por que vem a prova? A prova é para manifestar quem nós somos. Se somos ou não somos. No capítulo 8 de Deuteronômio fala que o Senhor fez com Israel algo inusitado.
porque era para eles chegarem na terra em 40 dias, mas o Senhor mudou o caminho, mudou a trajetória e fez eles andar pelo deserto. Para quê? Para manifestar o que estava dentro do coração deles. A prova veio para isso, para manifestar o que estava no coração, se eles seriam fiéis a Deus ou não. Porque a visão muitas vezes é assim: você serve a Deus, você é fiel, você tem que prosperar, você tem que ter o melhor carro, a melhor casa, você tem que ser abençoado em tudo. E se você não é fiel, aí você vai sofrer, você vai ficar enfermo, você vai... Mas não é assim. Às vezes o Senhor permite a luta, a dor, às vezes o ímpio prospera e aquele que é fiel muitas vezes está gemendo e chorando. Aquele que é fiel às vezes está passando necessidade. Aquele que é fiel às vezes está enfermo. Aquele que é fiel muitas vezes está sofrendo. E aquele que não é fiel, ele está lá vendo em polpa. E alguém ainda zomba, está vendo? Ó, eu sirvo a Deus e não preciso servir a Deus desse jeito e eu estou prosperando. Prosperidade não é sinal de fidelidade. Não é sinal de aprovação de Deus. Jesus. A voz do povo não é a voz de Deus. Aplausos, sabe? Lembra do rei Herodes? Todo mundo dizia assim: voz de Deus e não é voz do homem. Morreu com medo de bicho. Eita Porque glória. o povo estava dizendo: nós gostamos dessa mensagem, mas Deus estava dizendo assim: mas eu não gosto. Nós temos que agradar a Deus. Sim, papai, sim, papai. Esses dias um irmão, ele fez um apelo por uma pessoa que estava necessitada e colocou no status do celular dele dizendo assim: olha, quem puder ajudar essa pessoa, está necessitada. Ele colocou lá e rapidinho, era um valor de R$1.600, R$1.700 mais ou menos, R$1.800 nessa faixa, e rapidinho conseguiu. Só que esse irmão, antes de ele se converter, ele tinha muitos amigos marginais, traficantes. Ele vivia no meio do tráfico e ele não se lembrou na hora que quando ele colocou no status, esses daí também iam receber a mensagem. E muitas dessas ofertas vieram da parte desses traficantes. O dinheiro veio rapidinho. E quando ele foi ver, ele se deparou com alguma oferta, ou seja, ele falou nas suas expressões ontem para nós: R$600 vieram desses traficantes. E daí alguém falou lá que ele frequenta outras igrejas, ele visita, e ele tem amigos também que são pastores e assim por diante. E ele chegou e disse assim: o que eu faço? Né? E daí eles disseram assim: ora, e Deus vai consagrar, não tem problema, é por uma boa causa. A maioria falou isso. As pessoas que estavam ao redor dele assim: não se preocupa, né? Deus, ele não vai requerer nada por causa disso. Até que ele chegou e falou para mim, que eu sou o pastor dele, e ele falou para mim: e aí, pastor Laércio, o que o pastor acha? Disse assim: devolve. É fácil? Não é. Devolve o dinheiro. Porque não é dinheiro lícito. É dinheiro que muitas vezes trouxe lágrimas, choro por uma mãe que muitas vezes tem o seu filho na droga. É dinheiro de crime, é dinheiro de sangue. Isso é maldito. Mesmo usando um pretexto que é algo bom. Lembra que eu falei de Saul? Ah, Senhor, é para o Senhor. Mas era maldito. Aquelas ovelhas que o Senhor disse assim, aqueles bois do rei Agag, destrói tudo. Era maldito. Ah, mas é para o Senhor. A gente ora e o Senhor consagra. Se nós não soubermos de onde vem, tudo bem. Você não sabe de onde veio, né? Mas se você sabe de onde vem, como ele disse, veio dessa pessoa, veio dessas pessoas, eu disse, tem que devolver. Isso é maldito. Mas irmão, e agora? Amanhã eles precisam do dinheiro para que eles vão para Porto Alegre, precisam de uma ambulância para levar a moça, e já está tudo contratado, e vai faltar esse dinheiro. Diz assim: Deus vai prover o dinheiro. Aleluia. O dinheiro que falta, Deus vai prover. E um dia,
dia alguns irmãos ajudaram tudo, depois ele veio dizer: irmão, ia faltar 600 que a gente tinha que devolver. Sabe quanto que deu de oferta? 1.200. Deu o dobro. Quer dizer, o próprio Deus diz assim: confia em mim, que quando é na minha presença, pelas coisas corretas, eu faço acontecer. Glória a Deus. O Senhor mostra que Ele é mais poderoso do que o diabo. Ou seja, são muitas vezes conselhos que você tem que dar, que às vezes, graças a Deus, o irmão aceitou. A maioria por aí não ia aceitar. Muita gente não aceita. O evangelho que se prega aí é o evangelho que se tem uma falsa aparência de piedade, mas por falta de conhecimento da santidade e do zelo de Deus. Ou nós somos corretos ou nós não somos. Meio termo o Senhor não aceita. Ele mesmo disse assim: sim, não, o que passa disso é procedência maligna. Então é fácil nós tomar uma posição e nós temos um posicionamento. Não é fácil. É verdade. Mas é isso que nos identifica como igreja. A igreja não é a placa que está ali na frente. Tem uma lá na frente, estou vendo aqui, ó. E a igreja é para tudo quanto é lado. Igreja são aqueles que obedecem a palavra. Igreja é aqueles que vivem esse evangelho. Igreja não está vinculada, é a minha igreja, nós estamos certos e os outros estão errados. Não. Igreja é você ter um compromisso com essa palavra. Amém, aleluia. Igreja muitas vezes é você gemer, é você chorar, mas você tem uma posição de servo de Deus, de serva de Deus. E aí ele fala: Timóteo, pregues a palavra, porque essa mensagem, eu não sou melhor, eu sou o único. Tem muita gente aí, irmãos. Tem uma igreja que eu vejo irmãos fiéis, né, que vivem essa mesma palavra, que pregam essa mesma palavra, mas não é em todo lugar que você vai ouvir, não. Vamos dizer, 90% você não vai ouvir essa mensagem. Mensagem que não aceita divórcio, mensagem que fala sobre uma mudança de comportamento, de roupa. Mas Jesus não quer a roupa vai ficar aí. Jesus disse que nós somos a habitação dele. Nós somos a igreja. Paulo falou: vós sois o templo. Verdade. Olha só, de uma forma literal. Que igreja bonita que nós estamos aqui. Não é confortável? Esses bancos bonitos aqui. Não é como a fazenda, não, né, irmã? A irmã Esther, a irmã Gabriela, a Iane, o Leandro que está aí. Não. Lá os bancos são inferiores. Mas aqui o banco é bonito. Né? Olha que púlpito bonito, olha que parede bonita. Né? Agora, se tudo fosse pichado, se tudo fosse assim de qualquer jeito, relaxado, tudo quebrado, sem pintar, o povo nem ia entrar aqui. Que igreja relaxada. Assim somos nós como o templo do Espírito Santo. Eita Deus! Nós temos que ficar bonito para Deus. Nós temos que se apresentar dignamente. Lava, limpa, Senhor. Glória a Deus! Vem lavar, Senhor, vem limpar, Senhor. É Tu que nos lava, Senhor, é Tu que nos limpa, Senhor. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Mas por ter comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si. A sã doutrina, irmãos, ela não é somente a roupa. Porque quando fala sã doutrina, é a doutrina, já fala de roupa. Não, ela é corpo, alma e espírito. É um bolo que foi cozido dos dois lados. Porque não adianta ter também uma aparência de crente e ter uma língua do tamanho, né? Ou alguém que tem amargura no coração, que não pode ver alguém que já, se puder, se vinga. A Bíblia diz: se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Então nosso testemunho, ele é através da nossa prática interior e que reflete no exterior. É completo. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Sabe aquela questão? Tem um anjo ali, eu vi a asa do anjo ali, eu vi uma asa. Ou
Mas para que Deus vai mostrar a asa de anjo? Para quê? Oh, O que isso vai servir? Vai servir para quê? oh, Ó, o varão está aí, né? E aí vai, as heresias, fábulas, coisas que não existem. Olha o azeite santo, olha a vassourinha que você leva para casa para espantar lá as coisas ruins. oh, amado Deus. É a água do Rio Jordão que veio de Israel. É o azeite de oliva lá de Israel. Oh, Deus. Para que isso? Fábulas, coisas que não existem, inventadas pelos homens para chamar a atenção do povo. Oh, De um povo muitas vezes que não conhece a verdade e que é necessário conhecer a verdade. Há um slogan aí do presidente, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade liberta não só do comunismo, não. A verdade liberta do pecado. amém. Aleluia. A mensagem correta do texto sagrado é este: conhecereis a verdade vos libertará do quê? Do pecado. Oh, amado Deus. Não é só de um partido, não é só de um regime, não. Ele liberta por completo do pior mal que existe nessa terra, chamado o pecado. Amado Deus. E é este Oh, Deus. Senhor que nos libertou, e Ele não quer que nós venhamos a ficar presos em fábulas, em coisas fictícias, contos de criança, sabe? Aquelas historinhas que às vezes a pessoa se diz pastor, senta num lugar e começa com uma voz de psicólogo e vai encantando com as suas mensagens. E através da psicologia ele vai entrando no coração das pessoas, as pessoas vão chorando e vai através da emoção, e a pessoa sai daquele lugar muitas vezes comovida, chorando, mas continua no pecado, sem transformação, sem mudança. Oh, Deus. Oh, Deus. O que isso serve? Oh, amado. Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Já vou encerrar. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. Cumpra o teu ministério. Eu e você, não é o obreiro apenas, essa palavra, mas é para mim e para você. Você tem um ministério, você tem um chamado, o Senhor te escolheu. Aleluia. E a partir dessa escolha, o Senhor quer que nós venhamos a nos entregar a Ele. Porque quando se fala de casamento, o primeiro hino que foi louvado aqui era a noiva do Senhor. Apronta-te. A noiva, ela tem uma aliança com o noivo. E essa aliança fala de compromisso. E esse compromisso deve ser realmente fiel, tanto da parte do Senhor, isso nem se pode dizer, porque Ele é fiel, como na nossa parte. Oh, Jesus. E isso tem que ser algo contínuo, porque nós podemos ter sido fiel em um determinado tempo, mas depois deixamos de ser fiel. Nós podemos ter começado bem, mas estamos terminando mal.